bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais um dia 6 de agosto, 36 dias que estamos aqui no nosso devocional, quase chegando ao fim deste movimento maravilhoso. Bom dia, Ana! Bom dia, Dani! Mulheres firmes aqui junto comigo. Mais uma vez, muito obrigada. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Mais um dia, né? Pra gente honrar o nome do Senhor, trazer a sua presença logo pela manhã e aprender, né? Juntas aí sobre o quanto é importante a nossa vida, entregar nas mãos dele e trazer essa presença. Antes da gente começar a falar aqui, e vocês enquanto tomam um café de vocês, eu gostaria de saber o que vocês têm aprendido até hoje neste movimento, como tem sido para vocês. Se vocês puderem rapidamente digitar aqui para mim, eu vou ficar muito grata. Bom dia, Vicky! Compartilhem. Estamos num lugar secreto, só nosso aqui. Sem dúvida, o seu testemunho impacta a vida das outras mulheres que estão aqui também. Compartilhe aqui rapidamente comigo. Bom dia, Cíntia! Seja bem-vinda. Tolerância, empatia. Obrigada, Ana, por compartilhar com a gente. Obrigada. E neste movimento da gente buscar a Deus, trazer mais conhecimento sobre a sua presença, você tem transbordado na vida de outras pessoas também? Falado sobre Ele, orado não só no seu lugar secreto, mas para outras pessoas também? Vi que eu participei nos primeiros dias e consegui retornar agora. Tenho aprendido sobre resiliência, humildade e recomeço. Parabéns, Vicky. Obrigada pelo seu depoimento. Fico muito feliz que você retornou com a gente aqui. Continue firme e forte na sua caminhada. Na vida teremos aflições, como eu sempre falo aqui, momentos de altos e baixos, mas sabendo voltar e entendendo que você tem essa força da resiliência, será um combustível para você nunca desistir. Bom dia, Má! Compartilha aqui com a gente. Você também, Má? Como tem sido esses dias nesse movimento aqui junto com a gente? Eu quero ouvir um pouquinho vocês. Vicky, as mulheres estão compartilhando aqui, ó. Depois, se você puder printar. A Vicky, ela é a minha assessora em social media. Ela tá aqui, ó, confessando pra nós que no início estava com a gente, agora está retornando. E ela que cuida de todo o meu trabalho por detrás também, das redes sociais. É uma mulher que Deus me entregou aí pra gente juntas caminhar e fazer grandes obras aí, levando muitas coisas maravilhosas para muitas mulheres. Comunidade de Nascimento Feminino, ela que também me ajuda a administrar, ela que veio aí também com esse projeto quando me entregou ano passado. Temos que falar aqui também, Vicky. Hoje, 36 dias, né? Estamos quase chegando ao fim deste movimento, mas ele vai continuar aí, com vocês, no lugar secreto, na oração aí intencional que vocês têm que ter e transbordar, né? Perguntei também pra Ana se tem transbordado. Essa é a missão de todas nós aqui. Além da gente ouvir, aprender,
conhecer juntas é que a gente tem que transbordar, levar o nome do Senhor para outras pessoas. Amar, tem sido maravilhoso, tenho ouvido mais e reagido menos. Que lindo, Má. Falei muito aqui sobre nós mulheres agir, ter ação sobre tudo o que acontece, trazendo boas novas, mas não reagindo sobre as coisas que acontecem pela dor, pela ira. A gente tem que esperar o momento certo para agir. E as coisas que acontecem, a gente não é, né? Não somos as coisas que nos acontecem, mas sim como a gente lida com as coisas que acontecem nas nossas vidas. E agindo da melhor forma possível, isso mostra sabedoria e o quanto estamos aí não negligenciando mais as atitudes, deixando as emoções apenas tomarem a frente, sim a sabedoria que tem que vir à frente das nossas atitudes, decisões e escolhas. Hoje é sobre desenvolvimento da nossa fé, que eu vou falar, e todos esses dias a gente tem falado sobre isso. E o desenvolvimento da nossa fé é algo que a gente tem que trazer na prática. É um exercício diário. É algo que a gente não vê, mas a gente acredita. É algo que a gente não sabe, mas a gente tem a fé, que é invisível aos nossos olhos, mas a confiança e a certeza do caminho que Deus quer para as nossas vidas. Parece ser ingênuo falar assim, né? De acreditar em algo que a gente não vê. Mas quando a gente abre e entrega o nosso coração a Jesus Cristo e nos transforma aí num coração disposto a confiar e acreditar no caminho que Ele tem para nós, a gente volta a ser criança novamente, porque criança, quando éramos lá atrás, tínhamos essa ingenuidade, essa pureza de confiar nos adultos, em todos que estavam ao nosso redor. Tínhamos ali essa inocência do não julgamento, de não se preocupar com os outros, que os outros falariam, pensariam de nós. E tem até um versículo que fala, eu vou achar até para vocês aqui. Vou tentar achar porque me veio. Aqui, ó. Em Mateus 18, e Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A Vicky que está falando: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Isso, Vicky, também esse versículo é exatamente isso, que devemos trazer esse coração, essa ingenuidade de acreditar, de desenvolver, de ter aí essa confiança em algo que a gente não vê, mas acredita, como as crianças, né? E aquele que busca o reino dos céus precisa ter esse coração, essa pureza de uma criança, de acreditar em algo que não vê, de confiar em algo que não se tem, mas confia que virá. Essa é a maior lição que eu venho aprendendo nos últimos tempos. E principalmente, quanto mais a gente entrega o nosso coração, quanto mais a gente desenvolve a nossa fé, mais a gente se torna humilde.
o nosso coração vai se tornando humilde ao ponto de reconhecer o quanto não somos melhores que os outros, o quanto também somos falhos e erramos, o quanto devemos amar os outros mesmo quando não entendemos ou concordamos com a opinião do outro, porque cada um tá ali na sua fase, no seu tempo, no seu nível de consciência. Ninguém tá às vezes na mesma caminhada de busca e de conhecimento que você, e a gente precisa respeitar, a gente precisa ter a empatia, como a Ana falou, e isso é, desenvolvido também através desse coração humilde, que através das orações, através desse desenvolvimento da nossa fé, a gente vai se tornando assim, nosso coração vai sendo forjado, e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Já que somos imagem semelhante a Ele, precisamos também ser de dentro para fora, Precisamos levar essa luz de Jesus, que ilumina não só a nós, mas que ilumina todos os outros que cruzam o nosso caminho. Por isso que fala também no versículo, seja a luz do mundo, Não adianta só ter a lâmpada e não acendê-la. A gente precisa acender essa lâmpada para que todos possam ver. E é através disso, do desenvolvimento da nossa fé, das orações que devemos ter, de transbordar, de levar esse conhecimento, o nome do Senhor para outras pessoas também. E ter aí essa ingenuidade de acreditar e confiar em algo mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não tenha ainda, porque sabemos que um dia iremos ter, Deus irá entregar para nós grandes coisas que ainda virão. Mas a gente também precisa estar nesta caminhada, se desenvolvendo, tanto a nossa fé, quanto também nos capacitando, desenvolvendo a sabedoria que vem do alto. Tudo acaba vindo aí, A sabedoria, essa ingenuidade, essa pureza de uma criança, de acreditar e confiar, a humildade de se ter um coração, de saber perdoar, saber compreender, saber amar o próximo. E isso tudo vai, se aperfeiçoando. É como se fossem novas virtudes no nosso ser. Ou, se você já tem alguma dessas virtudes, você vai lapidando para melhorá-las cada vez mais. E isso só através dessa caminhada, dessa busca, desse movimento, de ser resiliente, como a Vicky mesmo falou, aceitando as vulnerabilidades que terão dias que não serão fáceis, como já aconteceu aqui 2 dias, teve na sexta que eu não consegui estar presente, e sexta passada eu fiz uma leitura com vocês e não estive no ao vivo, mas eu estava firme ali com a Bíblia, orando, trazendo o tema era sobre a expectativa em Deus, o quanto devemos trazer essa expectativa em Deus, não ter a expectativa no homem. Muitas vezes, a gente coloca a expectativa no outro e a gente se frustra, se decepciona e não entende, não compreende o porquê, mas a nossa expectativa ela tem que ser do alto, Então, tudo isso mostra o quanto teremos altos e baixos, e reconhecer isso não nos torna fracos, nos torna fortes e corajosos de reconhecer, Nos torna resilientes de entender que na jornada, no caminho, terão buracos, terão obstáculos, mas com a nossa fé sendo desenvolvida, com a nossa sabedoria sendo forjada, com a nossa humildade de reconhecer a nós mesmos nos nossos momentos de fraqueza e entender que o outro tem também, a gente, sem dúvida, irá enfrentar tudo aquilo que estiver ao nosso caminho com muito mais graciosidade, vamos dizer assim. A graciosidade de uma mulher, a simplicidade que há em fazer e em continuar e não desistir. Então, quando a gente fala também em desenvolver a fé e transbordar, é porque é importante que essa água seja mexida. Por isso que esse movimento, a gente fala, um movimento, estamos mexendo a água, estamos, além de acender a luz que a gente precisa para poder também iluminar a outros,
a gente está mexendo a água que há em nós, tudo que vem aprendendo, tudo que a gente já sabia, a gente está mexendo essa água para transbordar. E é importantíssimo, porque quando a gente transborda, mais a gente desenvolve a nossa fé. O transbordo nos ajuda a se curar, a desenvolver a nossa fé e aperfeiçoar ou até adquirir novas virtudes, porque a gente se compromete mais ainda quando a gente passa para o outro aquilo que a gente vem aprendendo, a fazer aquilo e não só falar. Deixem vir a mim as crianças e não esse daqui eu já li. Vicky, eu estava lendo de novo o seu versículo que você passou aqui para nós. Oi Maria Vitória, bom dia Ana Luísa, sejam todas bem-vindas. Estamos falando aqui um pouquinho sobre como desenvolver mais ainda a nossa fé. E esse movimento de 36 dias já está sendo algo que estamos desenvolvendo. Além de desenvolver uma disciplina, como eu falei, né? Talvez você, mulher que esteja aqui comigo, já tenha o costume de acordar mais cedo, né? Temos aqui mulheres que estão desde o primeiro dia comigo, né? Mas eu não tinha esse costume. Eu acordava 6h30, que é já, para levar meu filho na escola, ou quando era férias 7h30, 8h, ou quando eu não tinha um compromisso, final de semana 9, 10 horas. Eu sempre gostei de dormir, sempre. Só que começou a se ter também momentos que eu estava levantando durante a semana e desanimada, sem visão de futuro. E olha que eu estava cheia de projetos, fazendo várias coisas aqui. Mas a nossa mentalidade, ela fica numa zona de conforto e trazendo alguns pensamentos de procrastinação que nos deixa desanimada, nos deixa para baixo, sabe? E trazendo então essa água, esse mover aí, como eu falei para vocês, a disciplina de acordar mais cedo, de se comprometer, que foi o que eu fiz aqui junto com vocês e comigo, e com Deus primeiramente. Isso tem transformado, não só adquirido mais sabedoria, que estamos no caminho, né? O aprendizado é uma jornada sem fim, não só forjado mais a humildade, né? Mas também me trouxe essa disciplina do acordar mais cedo, de fazer algo que eu nunca tinha feito antes. 5h30 da manhã tem me deixado mais disposta, me mostrado mais organização nos meus dias. A rotina tem sido diferente, tenho ido dormir mais cedo também, então tudo vai mudando, né? E sem dúvida até os hormônios, quando a gente traz essa disposição, a gente regula até os nossos hormônios. Então olha quanta coisa vai mudando quando a gente toma uma decisão. Eu tomei essa decisão justamente para desenvolver a minha fé, para me comprometer com Deus, para transbordar e mexer essa água que estava em mim, que é importante. Quanto mais, como eu falei, a gente transborda, mais a gente se cura, mais a gente aprende, mais a gente forja aí o nosso espírito e ativa todas as nossas virtudes. Então, no dia de hoje, além da gente desenvolver a nossa fé, que é um dos temas, que é o que a gente já vem fazendo, transborde e venha observando as coisas que nesses 36 dias vem mudando pra você. E anote, porque a gente tem mania de não olhar aquilo que a gente já vem adquirindo, saber daquilo que vem mudando ao longo dos dias da nossa vida. É importante a gente anotar, né? Hoje, 36 dias, o que eu aprendi, quais coisas me aconteceram, o que eu desenvolvi. É muito importante ter essa visão, visualização daquilo que vem acontecendo. Eu tenho certeza, do dia que a gente começou até hoje, muitas coisas também mudaram aí para você, como vocês, algumas já compartilharam aqui, mas além destas, muitas outras, eu tenho certeza. E como que vai ser após esta caminhada? Essa é a pergunta que fica, né? A gente vai continuar? A gente vai aí transbordar, ter a nossa oração no nosso lugar secreto com mais intencionalidade? Porque é uma das coisas que eu aprendi aqui, né? Eu aprendi que não basta só orar no nosso secreto, a gente tem que ser muito intencional. É uma das coisas que eu aprendi aqui no movimento junto com vocês.
Então, que possamos ter aí Deus para nos caminhar após esta jornada que construímos aqui, e que a presença do Senhor, de Jesus Cristo, se faça presente todos os dias, ao ponto de a gente não só acender a nossa lamparina, mas também as dos outros que estão ao nosso redor. Certo? Bom, amanhã eu venho mais trazendo para vocês algumas outras coisas. Só que antes da gente finalizar rapidamente, em Hebreus 11, fala o seguinte, já que a gente está falando sobre desenvolvimento da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo, que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ir. E pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em terras como Isaque e Jacó também, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está no mar, na praia do mar. Aqui fala muitas pessoas que passaram pela Bíblia, histórias como Abraão, como Moisés, como Sara, enfim, todos eles, como aconteceu, as promessas, a história, as obras que lhes foram entregues através da fé. Então entende o poder que a fé tem? Quando a gente desenvolve cada vez mais o quanto de coisas maravilhosas irão sendo descobertas por nós, e principalmente caminhos, o quanto caminhos serão abertos, porque a fé é aquela visão de algo que você não vê. Eu vou até um pouco mais além do que eu venho aprendendo. Quanto mais você acredita naquilo que ainda não existe, mais aquilo se torna real. Já ouviu essa expressão? Física quântica. Física quântica. Quando você quer algo, você mentaliza, você visualiza, e aquilo, quanto mais você mentaliza, mais você visualiza, mais se torna realidade. Tem também aqueles tarefas, aqueles desafios que nos passam sempre nos cursos que eu vou e faço, que é através da física quântica, o quadro dos sonhos, de você aí, se você tem sonhos, você colocar num quadro, num papel, o carro que você quer, a casa que você quer, a família como você quer, enfim, os sonhos. Quando você visualiza e tem aquilo lá, é como se você já tivesse declarado aquilo como uma realidade. E quantas pessoas têm testemunhos de fazer, o quadro dos sonhos e estes sonhos se tornarem realidade depois de um tempo, de tanto que acreditaram. Isso se chama fé. É isso que devemos ter cada vez mais. Acredite, mulher. Grandes coisas Deus tem para você e quer te entregar. Mas você precisa estar com o coração disposto, aberta para receber, e a ingenuidade de uma criança, uma pureza,
para encontrar o reino de Deus, para todas as outras coisas lhe ser acrescentadas. Essa fica a minha frase do dia de hoje, que a gente desenvolva cada vez mais, não só aqui, mas também nos bastidores, no nosso lugar secreto, e que Deus nos abençoe no dia de hoje, nesta terça-feira, trazendo para nós a nossa fé, uma fé restabelecida, uma fé restaurada, uma fé muito mais fortalecida, para que possamos caminhar acreditando, confiando naquilo que não se pode ver, porque aquilo que não se pode ver irá acontecer da melhor forma possível com aquilo que Deus quer que seja para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe então o nosso dia de hoje, o seu dia, a mulher, a sua casa, a minha casa, a sua família, a minha família. Que Deus esteja presente, que Jesus Cristo seja o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso melhor amigo, aquele que está conosco em todas as horas do nosso dia. Amém. Fiquem com Deus então. Até amanhã, eu espero vocês. Eu tenho certeza que essa semana coisas maravilhosas irão acontecer. E quanto mais a gente vai se aproximando do nosso final aqui do devocional, Deus irá falar com cada uma de nós. Por isso que a partir de amanhã eu vou perguntar como tem sido o dia de vocês, o que aconteceu de diferente. Fiquem atentas, fiquem despertas e observem nos pequenos detalhes os milagres acontecendo de Deus. E compartilhem amanhã, a gente vai compartilhando aqui um pouquinho todos os dias, agora até completar os 40 dias aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Ana, obrigada, Vicky e Má. Até amanhã.